Olá, estamos iniciando mais uma TV Urbanitários, programa que passa na TV comunitária. Para o programa de hoje, nós vamos contar com a presença do Fernando Pereira, secretário de Energia da Federação Nacional dos Urbanitários. Fernando, antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse e apresentasse a federação, para quem está nos ouvindo. É um prazer estar aqui participando desse programa. É um canal do trabalhador. Meu nome é Fernando Antônio Pereira, sou trabalhador da Eletronorte, da área operacional, e estou na Secretaria de Energia da Federação Nacional dos Urbanitários. Federação essa que tem como uma das atividades principais coordenar as campanhas salariais. A nossa campanha é uma campanha a nível nacional, que congrega 14 empresas, todas as empresas federais, estatais, e que a gente, tendo possível, tenta trazer, representar os pleitos dos trabalhadores para que a gente possa dar continuidade a esse projeto, né, de não deixar os trabalhadores sempre correndo atrás do prejuízo. A gente sempre tenta ser protagonista do processo, com as dificuldades de sempre que nós somos a primeira categoria a nível nacional a negociar com o governo federal. Isso tem nos trazido algumas dificuldades, mas faz parte do processo, estamos aqui à disposição. A federação, como você colocou, representa 14 empresas. E essas 14 empresas, elas têm as mais diversas particularidades. Questão de região, umas são de geração, transmissão, outras são de distribuição. Nessa conformação que é hoje o sistema elétrico brasileiro, quando a gente vai tratar de uma database, qual é a maior dificuldade assim, que se tem dentro da federação para poder tocar uma database que seja exitosa para os trabalhadores? O desafio é a gente ter a representatividade de levar para a mesa de negociação os anseios da categoria. E como você próprio, nós somos do setor, sabemos que representamos de norte a sul. Então, para isso, se faz necessário a gente planejar, se organizar. E começa das intersindicais, nós somos divididos em intersindicais de cada empresa. Nós dividimos nos blocos das geradoras, que são a Chess, a Eletronorte, a Eletrosul, Furnas, a Eletrobras e a CGTE, e os blocos das distribuidoras federais, que são 6. A do Amazonas, a do Acre, a de Rondônia, de Roraima, de Alagoas e do Piauí. Então essas intersindicais, elas se organizam, fazem seu planejamento de campanha, antes do nosso planejamento da federação, onde elas podem trazer subsídios, que representam as suas particularidades. Então, quando chega no nosso planejamento nacional, que esse ano acontecerá em março, né? A gente já tem esse feedback da categoria para que a gente possa levar para a mesa os anseios da categoria, ou para que eles possam se sentir representados das suas reivindicações. Okay. Uma outra questão é que, para além da database, a gente tem outros processos, né, que permeiam a federação e as intersindicais ao longo do ano. Seja elas as PLR, a participação nos lucros ou resultados, e também processos que são do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. A gente interfere na política nacional de energia, marca-se reuniões no Ministério de Minas e Energia para tentar tratar da pauta específica do setor elétrico. Tendo em vista que a gente encerrou um novo governo e que agora se inicia um segundo mandato de um governo progressista, democrático, considerando o que foi esse primeiro mandato e o que a gente pode esperar de um segundo mandato, primeiro, qual seria a sua avaliação desses 4 anos para a categoria eletricitária? E segundo, quais seriam os desafios que a gente tem para enfrentar agora nesses próximos 4 anos? Nos últimos 4 anos do governo Dilma, para nós foi um desafio, né? Porque por mais que a nossa expectativa era que fosse dando continuidade ao governo Lula do projeto, mas houve uma dinâmica diferente, né? No governo Dilma,
nós sentimos dificuldade, não só os urbanitários, mas a categoria, os trabalhadores brasileiros, que foi a falta de diálogo. A forma como ela tratava as questões. Já visto que nós tínhamos uma dinâmica com o governo Lula, que era o presidente Lula sempre falava que o objetivo e orientava a direção das empresas de negociar, negociar, negociar. Sempre dialogando. E com o governo Dilma nós sentimos essa dificuldade, da falta de diálogo. Onde, principalmente nos 2 últimos de 2012 para cá, onde esteve à frente o processo da judicialização dos processos. Ou seja, a negociação havia premeditadamente, não se negociava em tempo hábil, se empurrava com a barriga, o governo ficava empurrando com a barriga para que não houvesse negociação de fato e para não matar no cansaço. E determinado, depois de 30, 60 dias, não tendo acordo, levava-se para o TST. Já visto que o acordo, né, de 2013 e 2014, ou 2013 nós tivemos que fazer 2 anos, mas acabou no TST. Coisas que na década de 90, desde a década de 90, nós não íamos ao TST, não se via isso. Isso foi negativo para os trabalhadores, mas a intransigência tomou conta, as empresas orientadas pelo governo se municiaram de um escritório de advocacia para que ficasse como uma espada no pescoço. Ou se negocia ou vai para o TST. Justamente esses 2 anos, eles batem com os 2 anos que a gente já teve aí de uma redução de receita nas empresas estatais devido à lei da renovação das concessões, que nós lutamos favoravelmente que houvesse essa legislação, que fossem renovadas as concessões, tanto das geradoras, das transmissoras e agora das distribuidoras, que têm uma indefinição com relação a essas empresas, mas nós não esperávamos que tivesse a retroatividade dos 5 anos. Você acha que essa judicialização, ela foi casada com esse movimento da renovação e essa antecipação de 5 anos na concessão? Coincidentemente nós não temos informações técnicas, mas coincidentemente aconteceu, ou seja, colocaram para o trabalhador pagar a conta, né? E na renovação, em que pese, nós fizemos campanha, a federação fez campanha, renovação das concessões, renovação pela renovação, mas a dose, como no seminário, nas reuniões que nós temos tido com os ministros, com os órgãos do governo, tem dito, a dose foi muito forte. Para você ter uma ideia, né, na Chesf, em Furnas, que foram as empresas mais impactadas, em média, o megawatt era R$120, baixou para 35, 40. Então a perda de receita das empresas foi brusca. Ou seja, as empresas ficaram descapitalizadas. Qualquer empresa, se você vende, tem um negócio e seu produto é R$120, você perde 2/3 da sua receita, isso, claro, vai ter um impacto. E as empresas ficaram sem receita e isso impactou nos trabalhadores, onde eles quiseram, de toda forma, nos pressionar para que a gente absorvesse essas perdas e viesse para o trabalhador para o sacrifício. Isso fez com que a gente não aceitasse, claro, fomos para a luta, fomos para o enfrentamento, né, fizemos nosso movimento, mas infelizmente o governo, mesmo só tivemos o acordo porque houve por parte do TST, o bom senso prevaleceu, né, nas audiências que nós temos, a intransigência do governo foi tanta que historicamente, acho que nunca aconteceu na história dos acompanhamentos no julgamento do TST, nas audiências de conciliação, onde as empresas que rejeitaram a proposta do TST, não foram os trabalhadores, né? Devido ao nível de intransigência do governo. O presidente do TST fez uma proposta conciliatória, o representante dos trabalhadores aceitaram a proposta, mas o representante das empresas disseram que não aceitavam. E aí mostra o grau de intransigência. Ainda assim, os acordos dos últimos 2 anos, eles trouxeram vários ganhos, conquistas para a classe trabalhadora eletricitária, né? Foi garantido o ganho real, teve-se um aumento no auxílio alimentação até superior à média de inflação. A gente viu alguns benefícios sendo unificados no sistema, que, claro, para algumas empresas trouxeram benefício, para outras manteve-se, para outras nem tanto. Nesse processo, assim,
que a gente teve que fechar a última database para 2 anos e a categoria nos criticou profundamente por essa decisão, e considerando que na negociação da PLR do ano passado houve uma tentativa clara de comprar direitos para se pagar outro direito, você avalia que foi acertada ter renovado, ter feito esse acordo por 2 anos? Positivo. A história mostrou que nós estávamos certos, né? Uma parte dos trabalhadores achava que com o advento da Copa de 2014, o governo ia ficar fragilizado e a gente podia ganhar céus e terras. E a realidade das categorias que apostaram nisso a realidade foi totalmente distinta. Então foi positivo. E ficou uma lição para nós. Então aqui nós fizemos uma análise de conjuntura correta do processo. O acordo de 2 anos foi benéfico para os trabalhadores naquele momento. E ficou uma lição, um gosto amargo, que o governo teve que engolir uma proposta que o TST apresentou, que era uma proposta a mesma que nós tínhamos apresentado mesmo. Quer dizer, não teve nenhum absurdo, nossa proposta não era estapafúrdia, era uma proposta dentro da realidade das empresas, tanto é que o TST apresentou a proposta, e que nós já tínhamos defendido, a Eletrobras não aceitou e depois teve que aceitar, teve que engolir. Então, isso mostra que se tivesse aceitado as recomendações e a lição que o presidente Lula tiver deixado de negociar, a gente tinha saído um acordo, ter um ganho de todo mundo. Além do ganho das conquistas, tinha um ganho político que o governo podia. Mas o governo saiu derrotado, porque quem deu a proposta foi o tribunal. E os trabalhadores saíram vitoriosos, porque aceitaram, né, dentro dos seus limites, aquela proposta. E para nós, acertadamente, o acordo de 2 anos foi bom, que nós já saímos de 2013 lá, o ganho real para os 2 anos, saímos todos os benefícios, não tivemos nenhuma perda, pelo contrário, nós mantivemos e avançamos. Então, foi positivo, e os trabalhadores depois, né, avaliaram quando chegaram em 2014 e viram que a realidade não era assim, tanto, né, e nós naquele momento, em 2013, avaliamos que com a redução das receitas das empresas e ter um acordo de 2 anos seria tempo da gente se preparar, né, nos mobilizar para que também buscasse, junto ao governo, que as empresas fossem recapitalizadas, para que elas pudessem sobreviver, que nosso objetivo não é ter só sindicato forte, as empresas têm que estar fortes, porque uma empresa forte ela já garante emprego e gera benefício. A gente vai iniciar agora uma outra campanha de database, né? Vai ser uma experiência nova, dado que a gente ficou 2 anos sob a égide de um acordo. A categoria ela foi mobilizada no ano passado em função da participação em lucros e resultados. E esse ano nós temos 2 processos, a própria PLR e a nossa database, nossa campanha salarial. Apesar de ainda não ter acontecido o planejamento, que você citou que vai acontecer agora no mês de março, quais são as expectativas que você, enquanto secretário de Energia, está esperando para enfrentar esse ano? Quais são as dificuldades que a gente vai ter esse ano, já levando em consideração aí que a presidenta nomeou para ser o ministro da Fazenda uma pessoa com uma capacidade, com uma visão ortodoxa do processo, né? E que a primeira medida que se anunciou para a classe trabalhadora foram medidas de restrição, de direito ou benefício, como queiram dizer, mas que na verdade é direito. Então, qual que vai ser o nosso desafio esse ano? Desafio, se nos momentos, né, que não estava em crise, as dificuldades eram grandes, agora, com a crise estabelecida tanto no Brasil como no mercado internacional, a tendência é se acirrar esses embates. E nós estamos nos preparando. Primeiro, buscando interlocução com o governo, né? Houve a mudança na Fazenda, o Levi entrou, saiu, né, o Manteiga. Mas também teve outro lado que nós avaliamos que foi positivo. A saída da Miriam e a entrada do Nelson Barbosa, que tem um perfil mais de progressista, conciliador, de negociador. Então, para nós, isso é um ponto positivo, é um contraponto, né? Porque até ano passado era diferente, o Manteiga tinha e a Miriam era mais fechada. Então, nós avaliamos que por esse prisma, a gente poderá ter menos dificuldade de querer o diálogo. Também, houve mudança também no Ministério de Minas e Energia, que para nós, nossa avaliação é positiva. Primeiro,
por ter um técnico do setor. Há muito tempo que nós não temos um engenheiro, uma pessoa do setor no Ministério, né? Haja vista que o ministro, já há uns 10 anos, que era o Lobão, que era um jornalista. Nada contra o jornalista, mas para dirigir, né, para ser o ministro de Minas e Energia, no nosso entendimento, ele estava meio deslocado. Quadro que fosse alguém do setor. Que ele já conhece, já sabe o que é megote, já sabe o que é geração, o que é transmissão. Então, a pessoa... Então, para nós... E, nesse sentido, a gente estamos buscando, né, ter audiência com o ministro, está agendado, está marcado. Estaremos lá conversando com o ministro e queremos abrir uma agenda com o ministro, para a gente discutir, porque historicamente a gente só tem sendo recebido pelos ministros em momento de greve. Do confronto estabelecido, vacilava buscar uma saída. Então a gente quer ter um momento novo, de conversar com ele antes, colocar as nossas preocupações e sugestões. A experiência nos últimos 12 anos mostrou que os trabalhadores apresentaram sugestões, os trabalhadores foram propositivos no processo, né? Se o governo não aceitou, aí já é uma questão de governo, mas não que os trabalhadores não apresentassem. Então, nós construímos, né, um momento com o governo, que é a plataforma de operar energia, que depois a gente vai aprofundar mais, e nesse momento que a gente quer aprofundar essa relação, ter uma agenda positiva com o governo, para a gente discutir as situações e apresentar soluções, que nós também somos parte do processo, nós não somos querendo ficar meramente aguardando os acontecimentos para apagar incêndio. Como eles chamam de vaquinha de presépio, né? Para aparecer só quando a coisa já está pegando. Nós vamos agora começar... A gente está vivendo um processo nas empresas já de 2 anos de desmobilização de pessoal. Então, nós tivemos aí a saída de quase 5.000 trabalhadores no PIDV. Isso interferiu bastante no dia a dia, na rotina das nossas empresas. Apesar de ter se mantido a capacidade operacional, que essa não foi perdida, e isso está visto hoje pelo resultado operacional das nossas empresas, foi sim uma perda muito grande, seja da capacidade técnica que esses trabalhadores tinham, ou seja, inclusive da mão de obra, que hoje a gente vê que vários trabalhadores estão sobrecarregados. Sim. Você acha que a saída desses 5.000 trabalhadores no PIDV vai interferir de alguma forma na mobilização da campanha de database desse ano? Haja vista que o que a gente tem percebido em várias entidades sindicais, de várias categorias, uma dificuldade de diálogo com os trabalhadores mais jovens? Com certeza. O perfil alterou. Isso é um fato, né? No nosso linguajar saíram uma parte considerável dos trabalhadores antigos, ficaram os recém-contratados, os mais jovens, os mais recentes contratados. Isso muda o perfil da relação e é um desafio para nós, né? Mas essa perda de memória que nós consideramos, que é a memória técnica, as empresas perderam, e mais uma vez o governo, a arrogância por não querer ouvir os trabalhadores, nas nossas pautas estava previsto lá o que era o PREC, é um programa de retenção de conhecimento, que estava previsto que esses trabalhadores que deviam ser desligados, deveria ter um processo deles repassarem, né, seus conhecimentos, mas tudo organizado. Mas o governo simplesmente não quis pactuar essa cláusula e a gente viu o que deu. Processos que estavam em andamento simplesmente foram parados, devido os trabalhadores já, mesmo tendo um cronograma de desligamento, mas teve um momento, o governo com a sua sensatez, preparou a saída, praticamente todo mundo saiu em 2013, né, porque em 2014 os incentivos eram menores. Praticamente não tinha incentivo, então ele obrigou praticamente todo mundo saindo no dia 13 de dezembro, que foi a leva, que saiu 92% praticamente dos trabalhadores que saíram, que os 2014 o ganho, o benefício quase era zero. Então o que vai no nosso desafio é a gente trazer para esses trabalhadores que a luta tem que continuar. A empresa tem que continuar e nós temos que estar juntos. Não adianta a gente trabalhar, não, porque era antigo, que era novo, agora a empresa está aí, as empresas estão aí, as empresas têm que sobreviver, as empresas têm que ser fortes para que a gente possa ter
continuar trabalhando e continuar tendo os benefícios. E a gente vai para essa luta com todos os desafios possíveis e mais que nunca a gente tem que buscar as interlocuções. Tem que buscar abrir um canal com o governo em várias frentes, tanto na área econômica, na área técnica, no Ministério da Energia. E para isso também, no nosso projeto, apresenta para o governo é o fortalecimento da Eletrobras. A Eletrobras tem que ser fortalecida. E o fortalecimento da Eletrobras passa por ter gestores fortes, né? Então, gestores comprometidos, em que infelizmente a realidade hoje demonstra que o contrário. Tem gestor que está inaugurando uma nova fase, que é a gestão à distância. Ou seja, a diretoria dele, a sede da Eletrobras fica no Rio, ele fica fazendo a gestão em São Paulo, ou seja, inaugurou uma nova fase de gestão. Entrando nesse gestor, né, que é o diretor de administração da Eletrobras, ele também já colocou para as entidades sindicais, e não é segredo para os trabalhadores do sistema, que a Eletrobras pretende enxugar ainda mais o seu quadro de pessoal. Enquanto nós das entidades sindicais estamos colocando contrários a essa posição e inclusive solicitando que a empresa avalie a necessidade de fazer concursos públicos para poder repor a mão de obra. Como que você está avaliando a possibilidade de ter o concurso público? O concurso público é a saída das empresas. Nós lembramos que em 99, 2000, na época do segundo mandato do FHC, ele criou um PDV que praticamente saiu quase metade dos trabalhadores assim. Ou sai ou privatiza. Naquele momento a gente estava véspera, o processo de privatização estava em andamento e muitos trabalhadores aderiram com medo de perder os seus empregos. E o que nós vimos foi o seguinte: reduziu o número de empregados do quadro próprio consideravelmente, uma faixa de 47% a 50%, tem empresas que foram 50% que saiu o seu técnico, e em contrapartida contrataram os terceiros. Quando o advento do governo Lula, em 2003, nós fizemos um levantamento nas empresas e a maioria das empresas tinham mais terceirizados do que do quadro próprio. Ou seja, por trás desse PDV permanente poderá estar a questão da volta dos terceirizados. Não fazer concurso público e com aquela brecha que tem na legislação de dizer do notável saber, encher as empresas de pessoas não comprometidas, terceirizadas. Então a gente tem que ficar atento. Na nossa pauta está lá de sempre, que é a questão do concurso público. Nós vamos exigir, né, que haja a complementação da vaga. Primeiro tem que definir qual é o seu quadro quantitativo, que até a maioria das empresas ainda não tem, né, para que a gente possa discutir. Agora, nós não podemos aceitar que saiu 5 mil pessoas do setor e não precisa desses 5 mil. Né? A gente tem que buscar, né, aprofundar essa discussão com o governo para dizer qual o quadro das empresas e que a gente não quer que seja ocupado por terceiro. A gente quer a volta do concurso público para que essas pessoas possam, sim, ter vida própria dentro da empresa. Ok. Você já colocou aí que concurso público vai ser uma bandeira. Isso. Porque, na verdade, é uma bandeira histórica do movimento sindical e eu sou oriunda dessa bandeira histórica. Entrei pelo concurso público de 2006 e sei que foi uma conquista das entidades sindicais a abertura desse concurso a nível nacional, que foi um concurso de grande monta, claro. Assim, foi muita gente que entrou no sistema Eletrobras. O fortalecimento do sistema Eletrobras como outra bandeira aí da campanha salarial, porque não tem como ter trabalhadores valorizados sem ter uma empresa forte. E tem alguma outra bandeira assim que você já possa sinalizar ou a gente tem que esperar realmente planejamento? Não, a gente manter a primeira definição do que é que o governo quer para o setor. Uhum. Existe uma incógnita. O que é que ele vai fazer com as distribuidoras federais? Né? E vira e mexe você lê na imprensa e ouve entrevistas assim, vou ter que privatizar, vou ter que flexibilizar, vou ter que agora... Contrapartida acabou de adquirir a Celg no ano passado. Agora somos 7 federalizados. Aí que assim, fica essa aqui. Agora tem uma palavra nova, que até está tendo debate normal, que chama-se compartilhamento. Né? E aí já começa algumas ideias, né? Porque tem vários recursos humanos, podemos ter só um. Significa que quando eu faço esse compartilhamento,
né? A gente fala outros falam reestruturação, significa que postos de trabalho vão ser perdidos. Então nós temos que, nesse desafio, nós queremos primeiro fortalecer o papel das empresas como elas que vão fomentar o desenvolvimento desse país. E para isso elas têm que ter forte. Elas têm que estar fortalecidas. Então, uma da luta é manter as empresas públicas prestando serviço de qualidade à população. Então, uma das nossas bandeiras será manter o papel das empresas públicas. E para isso elas têm que estar fortes e têm que estar no governo. Não adianta a gente alguns querer inventar, dizer, não, passei uma parte, vai para a iniciativa privada, mesmo porque a história da privatização do setor, tanto no setor elétrico, mas também no setor de comunicação, mostrou que foi uma falácia, dizer que a iniciativa privada é investir. Né? Basta ver o que acontece hoje, né? Investimento hoje é feito pelo sistema Eletrobras e suas federalizadas. Dificilmente você vê um investimento de grandes recursos sendo colocados pela iniciativa privada. As distribuidoras hoje é um caso clássico disso, né? Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa e aí eu queria que você deixasse um recado para os trabalhadores, para as trabalhadoras eletricitários, também para a sociedade, assim, de como que a gente vai se organizar ou como é que a gente vai seguir para poder ter uma campanha de database vitoriosa, mas principalmente para resgatar o papel do setor elétrico como um ator fundamental para o desenvolvimento do país. Existe o ditado, os mais da família falar, que diz, quando a gente vê a barba do vizinho arder, a gente tem que botar nosso no outro. Então a gente já viu as medidas provisórias que saíram, né? Uma atacando seguro-desemprego, outra ali a questão da aposentadoria por invalidez, a questão. Então, está bem aí a nossa bônus salarial. A bônus salarial. Então, nós não vamos esperar chegar no nosso, né? Perder conquista. Então, o que a gente tem que fazer é mobilizar. Aquela receita antiga, tem que estar todo mundo unido. Tem que estar todo mundo unido, participando ativamente do processo, discutindo, municiando os dirigentes sindicais de informações, sendo parceiro nesse processo. Isso aí vale para todo mundo. O gestor, né, que também é responsável, porque afinal de contas ele também faz parte do quadro, faz da empresa, que a gente possa fazer unido. O que vai prevalecer nessa campanha é a nossa unidade. Tem que estar mais do que nunca forte, a gente tem que estar coeso. E a gente vai buscar todas as formas de ampliar nosso benefício. Se tem uma crise internacional, mas não foi produzida pelos trabalhadores. Então a gente tem que ver uma forma, e a forma só tem uma, a receita, é mobilização. A gente tem que estar unido, forte, que os trabalhadores fortaleçam os seus sindicatos, que não é afiliado, que se filie, e que não participa de atividade tem que participar, e a gente vai estar aqui para carregar esses anseios e essa pauta que deve ser bastante propensa a muito diálogo, mas também poderemos ter enfrentamento, com certeza. Com certeza nada veio de graça, né? Então graça. A gente vai para a luta. Conquista, né? Com certeza, sempre conquista. Eu acho que tem que ficar claro também, para quem está nos assistindo, que muita gente fala assim, vocês entram em greve todo ano, e na verdade as pessoas não nos enxergam entrando em greve. Né? Nossa categoria é uma categoria que mexe com um produto que é essencial à vida, ela é essencial ao ser humano e a serviços públicos e que não pode faltar. Então a gente não pode simplesmente cortar o abastecimento de energia, porque a gente não pode, como fazem outras categorias, racionar determinado produto, deixar faltar determinada situação para poder chamar a atenção do governo. Nós não temos essa prerrogativa, essa moeda de troca, né, essa barganha no processo. Então, que a gente sempre fez uma luta bastante clara e bastante leal com a sociedade, né? Então, talvez de repente também deixar um recado para a sociedade para apoiar essa luta nossa, que não aparece para a sociedade, mas em momento algum interfere, né, o cotidiano das pessoas. É positivo, porque felizmente o grau de responsabilidade do movimento sindical é muito grande. Quer dizer que a nossa greve não é contra a população, ela é a favor de todos, porque a gente sendo bem nossas pautas, nossos preços sendo atendidos, o trabalhador vai prestar um serviço de qualidade e as empresas vão ficar melhor, né? Poder ter um rendimento melhor, tudo. Então nós temos que estar nesse fio da navalha, né? E não entrando nas aventuras que alguns pregam, a responsabilidade, a sociedade não pode pagar o preço
Afinal de contas, a classe trabalhadora é uma só, né? Fernando, a gente agradece a sua presença aqui na TV Urbanitários e pode ter certeza que a gente vai te chamar em outras oportunidades. Em nome da Federação e dos Trabalhadores Urbanitários, a gente gostaria de agradecer esse espaço que é dos trabalhadores, onde a gente possa discutir nossas questões, que afinal de contas não é uma questão específica dos trabalhadores, é uma questão da sociedade. Obrigado. Bom, esse programa ele pode ser visto pelo canal 12 da NET ou então pelo YouTube acessando diretamente o site do sindicato, que é www.urbanitariosdf.org.br.